Então, hoje é a aula de 5 de março, Sistemas Digitais, para a turma 4C. Então, vamos falar sobre o programa. A gente viu até a última aula que, basicamente, o que muda é entre um circuito com PIC e outro é muito mais o programa do que o circuito propriamente dito. Então, o microprocessador PIC, o chip propriamente dito, né, ele tem um programa na memória flash interna dele. Esse programa é feito, pode ser feito em C, pode ser feito em assembly. E assim que você alimenta o chip, né, ele começa a executar o programa. Então, isso é diferente da maior parte dos circuitos tradicionais, em que você liga o circuito e ele começa a funcionar, né? Lógico, esse circuito também se liga, ele começa a funcionar, mas ele começa a executar um programa que pode ser diferente de um chip para o outro. Então, isso cria até uma diferença bastante grande na área de manutenção, né? Se você queimar um microprocessador, você não consegue trocar por outro, porque você consegue gravar o programa nele, né? E os programas inicialmente vão ser feitos em C++, e a gente usa, para fazer o programa em C++, a gente usa um compilador chamado MicroC. Ele tem uma versão grátis, eu tenho até ele aqui, MicroC para PIC, né? Ele tem, ó, ele tem uma versão grátis, que é grátis até um certo tamanho. Então, está aqui. Ele é grátis até um certo tamanho, não registrado. Você pode usar de graça até um certo tamanho de programa. Ou seja, se você passar de um certo valor de programa, aí você é obrigado a pagar a licença. Quer dizer, a gente não paga porque a gente não passa desse valor, desse limite, né, desse tamanho. É mais fácil aprender C, geralmente, é mais fácil aprender C do que aprender Assembly, mas existe a possibilidade de programar direto em Assembly. Assembly é a linguagem de programação nativa do microprocessador. Todos os microprocessadores funcionam em Assembly, né? E é possível programar o processador direto em Assembly, só que isso geralmente demora um tempo no início, né? Demora um tempo maior para você aprender. A maior parte dos projetos, então, é feita em C++. C++ é uma linguagem padrão para microprocessador. Não só para microprocessador, mas também para uma linguagem padrão para PC também, né? E Assembly ainda é útil em alguns casos. O que é Assembly? Assembly significa montar, ou montagem, né? Dependendo se for o verbo ou se for o substantivo. E o esquema da ideia de montagem em Assembly, é que você tem um determinado conjunto de instruções. Então, você tem umas instruções em Assembly, por exemplo, move, copy, digamos, qualquer outra coisa. E essas linguagens esses comandos, eles viram números direto. Digamos, 12, 21, 37, sei lá. Quando você está programando em Assembly, cada comando vira um número, que é um número em binário, né? Eu botei aqui um número em decimal, mas ele é um número em binário. E o problema é que você tem poucas instruções
né? E as instruções fazem pouca coisa. Quando você programa em C, as instruções que você coloca em C são instruções complexas. E o compilador vai passar para essas funções mais simples aqui, né? Então, você tem como se fosse um aliado, né? O compilador, ele pega o seu conjunto de instruções complexas, né? E quebra em instruções simples para ele poder executar. O assembly ele foi criado para que você não precisasse programar direto nos números, porque teoricamente isso também era possível, né? Você poderia programar direto com os números, mas era difícil de memorizar. Então você criou o assembly para que você não precisasse memorizar cada um dos comandos com números, né? 12, 31, 37, digamos, né? E o C foi criado porque o assembly é complexo demais. O assembly é complexo demais e repetitivo demais. Apesar das instruções serem pequenas, exatamente por isso, né, para você fazer qualquer coisa, você precisa de um conjunto grande de instruções. Então, então o C, a ideia do C é você fazer um programa que é mais fácil, é mais perto do inglês, né? É mais perto do inglês, é mais perto da língua humana, né? E aí o compilador, que a gente usa o micro C, ele passa isso para você já direto para os binários. Binários são aqueles números que eu falei, né? Então ele direto passa para binário ou hexadecimal, né? Que está na mesma. Eu vou chamar isso aqui de hex. E se você programasse em assembly, você, lógico, converteria também para hex, com a diferença em que aqui cada instrução vira um hex. Né? Cada instrução vira um hex. E não tem nenhum tipo de ajuda, né? E não tem nenhum tipo de não tem nenhum tipo de facilitação para o programador. Cada instrução vira um hex. Enquanto aqui as instruções são mais próximas da linguagem humana, né? E o micro-C ele interpreta essas instruções aqui para virar o hexadecimal. Então, ele está ali como uma ajuda, né? Então, o assembly de PIC, ele tem 35 instruções, e 35 instruções que podem virar 35 valores em hexadecimal, né? Valores numéricos. E o programa chamado montador, ele simplesmente converte ASME para hex, né? Ele converte assembly para hexadecimal, mas ele não é capaz de ter, ele tem mínima capacidade extra. Ele simplesmente converte para lá. Então a gente pode dizer que o montador é como se fosse o montador de armário, né? Ele vai lá, monta o armário de acordo com as instruções. Não quer dizer que ele não seja capaz de fazer uma coisa melhor, mas o fato é que o montador de armário vai lá e monta o armário. E o micro-C seria um jeito de você projetar o armário, né? De você dar instruções mais complexas e permitir, assim, uma coisa mais complicada, né? No final das contas, a complicação do assembly está inteira na mão do programador. O programador é que tem que fazer o programa, né? Enquanto em C tem muita coisa pronta e você pode reutilizar. Para que serve a linguagem C? Ou C++? Né? A linguagem C foi projetada para ser mais simples que o assembly. Ao invés de você ter 35 comandos só, você tem uma linguagem mais natural, mais parecido com a linguagem humana. Né? Então, o C é considerado uma linguagem de alto nível, ou seja, a programação é mais natural em relação à programação feita em Assembly. Então, em Assembly, a programação lembra muito instrução para montar armário.
e a programação em C lembra mais uma lista de coisas para fazer, né? Então, Assembly é considerado uma linguagem de baixo nível, porque não significa que ela seja ruim propriamente dita, mas ela é considerada baixo nível porque as instruções são pequenas, fazem pouca coisa. É como se cada instrução fosse um parafuso, entendeu? De uma coisa maior. Em C, não. Em C, as instruções são mais complexas, né? E você se apoia no compilador, no nosso caso, no microC. O compilador converte as instruções mais complexas do inglês, né? Para o hexadecimal. No final das contas, o microprocessador propriamente dito, ele só é capaz de executar assembly. Na verdade, para ser mais exato, ele só é capaz de executar o hex, que é o conjunto de instruções binárias numéricas, né? Ele só é capaz de executar hex. Então, se você programa em assembly, o assembly é o hex. Ele só é traduzido para você não precisar decorar número por número. Você decora as instruções e não os números. Já quando você programa em C, você tem um compilador no caminho que vai te ajudar a programar numa linguagem que é mais inteligível, compreensível, fácil de entender, né? Então, esse aqui é o C. Todas as linguagens de programação são assim. Todas as linguagens de programação, elas são interfaces entre o humano e o X que vai ser executado no processador. Então, se você estiver no PC e estiver programando, digamos assim, em C, ou programando em Java, em Perl, em Python, em Lisp, em Pascal, Fortran, qualquer linguagem de programação, seja ela qual for, ela é uma interface entre o humano e o X, né? E o X. Programar direto em X é complicado. Ele exige que você saiba os numerozinhos de cada comando, né? O que não é tão diferente assim do assembly, que é você saber os comandos para os numerozinhos, né? Então, muita gente ainda programa em assembly para PC e para microprocessador. Por quê? Como você tem uma conversão de assembly para o hexa e de hexa para assembly, você está muito perto da máquina, né? Você está muito perto do chip, do PIC, né? Como você está muito perto do chip, você tem um controle melhor sobre o que o chip está fazendo. Enquanto aqui, você mexe aqui no programa, o programa é compilado para gerar o X. Então, você não sabe o que o PIC vai fazer exatamente. Você só sabe que ele vai fazer o que você mandou. Mas como, em que ordem, tal, você não tem certeza. Então, é por isso que muita gente ainda programa em assembly até hoje, né? E jogos, coisas complexas, às vezes são feitos ainda em ou parcialmente feitos em assembly. Aqui tem eu deixei aqui uma pergunta. C e C++ é a mesma coisa? De vez em quando eu falo C e de vez em quando eu falo C++. E é muito comum na internet a maioria falar C++ ao invés de C. É a mesma coisa? Para o que a gente está fazendo aqui é a mesma coisa. A gente não vai fazer nenhuma diferenciação entre C e C++. Mas C, a linguagem C, é uma linguagem, por incrível que pareça, é uma linguagem que veio de uma outra chamada B. Então, C é tipo a terceira versão dessa linguagem, né? E ficou famoso. Então, até existe uma linguagem chamada D, mas não foi para frente. Então, C nada mais é que uma linguagem que veio da B. Então, ele é tipo a terceira encarnação de uma determinada linguagem, né? Então, ele foi uma evolução que foi sendo feita ao longo dos anos.
em um determinado momento, quando eles quiseram progredir do C para a próxima linguagem, eles não queriam usar o nome D, já que o C ficou famoso, né? Então eles não queriam ir para o D, que aí o pessoal não ia saber qual era melhor. Então, para fazer uma evolução do C, possivelmente os próprios programadores passaram a chamar a linguagem de C++, que é tipo uma melhoria do C, né? O C++ seria um pouco melhor que o C, mas possivelmente não o suficiente para chamar de D, né? E a linguagem D existe mesmo, mas não tem nada a ver, foi só uma coisa de marketing, né? E a diferença, o que melhorou entre o C e o C++ foi um sistema de gerenciamento chamado orientação ao objeto, que se eu for explicar, vai dar muito trabalho e não tem nenhuma razão assim, de explicar isso nesse momento. Mas o fato é que o que a gente usa é C++. Né? Ele é uma linguagem que ela existe para PC, existe para processadores e existe para um monte de outros dispositivos. É uma linguagem bastante antiga que mais ou menos segue a mesma ideia, né? Em todos os variados diferentes tipos de C, ela segue mais ou menos a mesma ideia. Então, se você aprender C para PIC, você vai saber um pouquinho de C para PC e vai saber um pouquinho de C para outras coisas que vierem a ser criadas. Então está aqui o esquema, né, que eu já tinha colocado. Né? Você tem um programa em C ou C++, ele é compilado e vira o Hexa, que nada mais é que o assembly. Isso aqui é fácil de passar de um para o outro, né? E isso se envia para o PI. O PI só é capaz de executar o Hexa. E assim como todos os processadores que existem, um processador que exista executa C direto. Ele sempre executa o X, né? E ele, apesar dele estar perdendo, apesar do C estar perdendo o mercado, C ainda é uma das linguagens mais antigas e mais utilizadas até hoje. Então, a linguagem que está ganhando mercado hoje, ou que é a mais estável em termos de utilização, né, é o Python. O Java também. E a gente pensa, então, por que a gente não está aprendendo Python? Né? Porque Python não serve para processadores. Se a gente estivesse fazendo uma programação para PC, talvez o Python fosse mais legal aprender. Mas para processadores, C ainda é mais utilizado, né, do que Python. Essas linguagens são todas iguais, né? Se todas as linguagens têm a mesma ideia, que é pegar a linguagem natural e passar para assembly, né? Para passar para X, é tudo a mesma coisa? Não, cada uma dessas linguagens ela tem uma força, uma ideia diferente. Então, ao longo dos anos, os programadores foram escolhendo uma ao invés da outra para tentar, assim, quem sabe, ter uma melhoria na linguagem, né? Porque você muda, é como se você falasse japonês, português, inglês. Então, cada uma tem uma vantagem em relação às outras linguagens. Uma vai ser mais fácil falar uma coisa do que a outra, né? E é a mesma coisa aqui. Por exemplo, Fortran é uma das linguagens mais antigas de todos os tempos. Mas tem outras, como Basic, por exemplo. Basic foi muito usado até a década de 80. Né? Pascal tinha uma coisa assim mais de matemática, e era uma linguagem rigorosa em termos de sintaxe, né? É uma linguagem rigorosa, com sintaxe forte, que era legal, porque qualquer errinho que você, na sua forma de se expressar, era o suficiente para que o compilador te avisasse: não, você errou aqui, não faz sentido isso. O C é uma linguagem
menos rigorosa. Então, muitos programadores gostam porque ela quase não dá erro. Em compensação, ela pode fazer coisas erradas que você não tinha percebido exatamente por isso. Então, cada uma dessas linguagens tem uma vantagem. O Python ele é muito fácil de programar em poucas linhas, né? Ele é bem conciso, né? Isso também é legal. E o Java, ele é suportado por muitos dispositivos diferentes. Então, você tem todos os celulares Android suportam Java. O próprio iPhone suporta uma variação do Java, né? Embora não seja exatamente igual, mas é parecida. Então, vários dispositivos suportam Java. Então, Java é meio que uma linguagem que todo mundo fala, né? Então, cada uma tem uma vantagenzinha. Por que usar C? No nosso caso, porque o C é o mais usado para microprocessadores. Se você tem um Arduino, você vai programar em C. E eu escrevi Arduino. Arduino. Se você tem um Arduino, aquela plaquinha Arduino, você vai programar em C. Isso eu recomendo você comprar. Se alguém quiser se aprofundar em linguagem C, em programação, em microprocessadores, comprar uns Arduinos e uns periféricozinhos para mexer em casa é bem legal, você aprende bastante, né? Eu não recomendo comprar o PIC de cara, e como o PIC exige o gravador e exige mais coisas, então eu não recomendo comprar de cara o PIC. Melhor trabalhar com Arduino, que é mais baratinho, já vem com tudo pronto para gravar, né? E aí mais para frente compra o PIC se achar divertido, né? Então, a gente vai fazer o primeiro programa em C para o primeiro circuito. Então, se alguém não notou isso ainda, é típico quando você está aprendendo no microprocessador, você vê o circuito e faz um programa. Então, você vê o circuito e faz um programa. Então, o projetista, ele faz primeiro o circuito, depois faz o programa. Ou vocês podem ver um determinado circuito e fazer um programa para ele, né? Então, isso é uma diferença para o projetista tradicional de circuitos eletrônicos. O projetista tradicional pega um circuito antigo, um circuito clássico, monta, calcula os valores, né? Calcula os valores dos resistores, capacitores, sabe-se lá o que tem ali, e aí o programa, o circuito funciona de acordo com aqueles valores que você botou lá, né? Então, 555, 741, vários chips famosos são assim. Quando você está programando com lógica, você escolhe as portas, conecta as portas para fazer o que você quer, né? E aqui não, aqui você tem que fazer as duas coisas, tem que fazer o circuito e o programa. E o programa, no caso, é o X, né? Você pode fazer o X direto em hexadecimal, direto como a gente chama, em binário, né? Ou pode fazer em C e o compilador converte para hexa, né? Mas você tem que fazer duas etapas, o circuito e o programa, né? Isso pode parecer mais complexo, mas não é, sabe por quê? O programa é muito mais fácil de fazer que um novo circuito. O circuito é mais simples. O circuito do microprocessador é mais simples. Você vê, esse aqui é um circuito que vai fazer o blink. O blink, ele é um circuito que pega um LED e pisca esse LED numa determinada velocidade, né? Se você fosse fazer um circuito que pisca o LED, tem vários circuitos que fazem, né? O multivibrador estável, por exemplo, faz. Circuito com 555 faz. Então, imagina que você usa o circuito com 555. Ele tem um capacitor, um resistor, e com o capacitor e resistor você calcula a frequência que o LED vai piscar, né? E o que é legal disso? Bom, é um circuito, você monta, funciona. Se você quiser trocar a velocidade do LED, você precisa trocar o resistor e o capacitor. Então, você precisa mexer no circuito, né? Você precisa dissoldar o que você botou lá, botar outro, ou tirar do protolode, botar outro, para você poder mudar a frequência do LED. Aí imagina que você queira botar outro LED. Então, você vai ter que trocar tudo do circuito de novo, né?
E o mais legal do uso de microprocessadores é que você não precisa ficar trocando muita coisa no circuito. Por exemplo, para trocar a velocidade que o LED pisca, você só precisa trocar o hexa. Ou seja, você precisa mexer no programa. E é muito mais fácil mexer no programa do que mexer no circuito. O circuito já está lá, de repente já está até soldado, já está pronto. Você vai ter que desoldar. Mais complexo do que... Muito mais complexo. Né? Outra coisa, se você quiser botar outro LED, você pode puxar de qualquer uma dos pinos de I/O, né? No caso aqui, todos menos o 5 e o 14, você pode puxar aqui e botar o outro LED aqui. Troca o programa, pronto. Aí você tem um circuito com 2 LEDs. Se você quiser, puxa aqui, coloca alguma coisa e bota um motor. Pronto, você tem um circuito com 2 LEDs e um motor. E você só precisa trocar o hexa para ele passar a acionar as coisas do jeito que você mandou acionar. Né? Mas o primeiro circuito que a gente faz é sempre o circuito Blink. E qual a razão que a gente faz isso? Isso é tipo um clássico. Toda vez que você vai fazer alguma coisa com microprocessador do zero, você vai primeiro fazer um blink. Primeiro você vai ver se o microprocessador está conseguindo, se ele consegue piscar um LED. Porque se você consegue piscar um LED na velocidade que você quer, você pode dizer que você vai conseguir fazer todo o resto. Não quer dizer que o resto vai ser fácil. Mas o fato é que você vai conseguir fazer, eventualmente, tudo que você quiser fazer a partir de uma modificação do circuito que pisca o LED. Então, você tem um circuito que controla um cofre via Bluetooth, por exemplo. Você tem um circuito que toca música, um circuito que recebe Wi-Fi sei lá, manda um dado para a internet. Você pode dizer, pô, esses circuitos são bem complexos, mas eles são variações não tão grandes assim do pisca-LED. Então, se você conseguir entender o programa que pisca o LED, se você conseguir refazer na velocidade que você quiser, com o LED em outro local, o LED em outro local, em outro pino, né, em outro pino do PIC, você vai conseguir fazer, vai conseguir entender os outros programas e fazer os programas complexos, bastante legais. A gente, numa Tech é a feira de ciência, né? Mas a gente, na Tech, a gente teve uma ideia muito legal. Colocou um Arduino, né? Ele colocou um Arduino e o Arduino estava ligado. O Arduino nada mais é que uma variação do PIC, né? É um processador também, é como se fosse o PIC. Então a gente botou um Arduino conectado a uma tranca de porta. A uma tranca de porta. Aquelas trancas HDL. Sabe, aquelas trancas de portão do condomínio, da casa. E se o Arduino mandar, essa porta abre. Né? E aí a gente ligou também a gente ligou também no Arduino um LDR. Quem não conhece LDR é um resistor cuja resistência varia conforme a luz. Né? Ele tem uma alimentação, aqui um resistor, e tem uma alimentação para mais 5 volts e para massa. Né? Bom, o que é de legal? E aqui o Arduino, que nada mais é que o PIC. Podia ser o PIC. Podia ser o PIC, não faz muita diferença. O que era legal disso? A gente vinha com o celular aqui, né? Com o celular, com um programinha que a gente fez, e esse programinha piscava o flash do celular. Né? Todo celular hoje tem um flash na câmera, né? Então ele vinha e piscava o flash do celular, mas ele piscava numa certa velocidade e de uma certa forma. E o PIC entendia essa forma e abria a fechadura. Então você tinha um sistema de abertura de fechadura usando o flash do celular. Muito legal, né?
relativamente simples e, lógico, uma pessoa que tivesse lá com a lanterna ligada não ia conseguir entrar, porque você precisava piscar numa certa velocidade de uma certa forma. Era tipo um código, né? Era um código, basicamente. E nisso, qualquer pessoa com o aplicativo poderia abrir a porta. Não, a gente acabou não conseguindo usar isso para nada sério, mas foi legal que foi uma invenção, né? Uma invenção interessante. E você pensa, pô, o programa que está aqui é complexo, né? Deve ser um programa enrolado, porque ele precisa acionar a fechadura, né? E ficar olhando o LDR. Cara, não é tão mais complicado que o Blink. E basicamente o que você vai mandar é piscar a fechadura, né? Você vai mandar abrir, você tem que mandar abrir e parar, né? Você não pode ficar mandando abrir o tempo todo, senão ele fica para sempre, né? E não é muito diferente desculpa, do Blink. E o Blink, ele precisa ser o nosso primeiro programa. Ele é o programa Olá Mundo. Programa Olá Mundo. O que é o programa Olá Mundo? O programa Olá Mundo é o primeiro programa que você tem que fazer para saber se você já está conseguindo usar a linguagem de programação. Nas linguagens para PC, esse programa escreve Olá Mundo na tela. Né? Como o PIC não tem tela, então, ao invés de você escrever Olá Mundo na tela, você pisca o LED. Então, esse programa não tem nada demais, esse circuito não tem nada demais, tem só o PIC, a fonte, né? A fonte, um LED e um resistor, que eu botei um K aqui, mas podia ser um pouquinho menor se você quisesse, um brilho mais forte. Tem uma pergunta aqui, que é o seguinte. Eu estou enfatizando que o circuito só tem o PIC, o LED, o resistor e a fonte. Né? E a pergunta é, precisava de mais coisa? Por incrível que pareça, não que precisasse de mais coisa, mas por incrível que pareça, antigamente os microprocessadores, eles exigiam que você tivesse memória, gerador de clock, e um monte de outros circuitos extras em volta dele. Né? E processadores assim existem até hoje. O PC é assim. O PC tem o processador quadradinho, né, a CPU, e você tem uma placa-mãe que é maior que a CPU, maior em termos de tamanho. Né? O PIC ele é um processador feito para trabalhar só com a fonte. Mais nada. A única coisa que ele precisa é a fonte e as coisas que você tem que acionar. No nosso caso, o LED. Então você vê que o circuito fica muito simples. Né? Não tem como fazer um pisca-pisca com um circuito mais simples que isso aqui. Né? Uma vez eu falei isso e pensei assim, que só tem uma forma de fazer um pisca-pisca mais fácil do que com pique, que é você comprar um LED pisca-pisca. Existe um LED que vende na loja ou no Mercado Livre, é uma LED pisca-pisca. Você alimenta e ele pisca. Ele não tem assim, ele simplesmente pisca. Né? É a única forma de você fazer um pisca-pisca mais simples, mas lógico, você não consegue mexer no circuito. Ele vai piscar na velocidade que ele veio de fato, acabou. Né? Mas aqui você conseguiria mexer da forma que você quiser, fazer do jeito que você quiser. Podia piscar uma vez por hora, uma vez por segundo, uma vez por minuto, da forma que você quiser. Como é que a gente chega no Blink, né? Como é que a gente bota o programa lá dentro? A gente bota o programa lá dentro do PIC usando um gravador de PIC. Esse aqui é o PIC Kit 2, mas já existe o PIC Kit 3 e o PIC Kit 4. Todos eles são gravadores de PIC. Eles têm esse soquete aqui, né? Eu estou com ele aqui, ó, vou pegar. Eu tenho até aqui um gravador desse aqui, ó, tá vendo? Ele tem esse soquete aqui, tá vendo? E ele tem essa alavanca. Dá para ver a alavanca? Não dá para ver nada. Apesar de eu ter colocado a câmera para
super alta qualidade, eu não sei se consegue ver. Mas se não conseguir, o que eu posso fazer é passar a câmera para cá. Agora fica mais fácil, olha lá. Então ele tem essa alavanca aqui você abre e fecha para poder encaixar o chip aqui em cima, né? E esse chip, por que ele tem um socket tão maior que o tamanho do chip? Né? Esse socket aqui é gigante, o chip é pequenininho, porque ele foi feito para gravar vários diferentes PICs, desde PICs com 8 terminais até PICs com 40 terminais. E essa placa, ela é vendida no Mercado Livre, eBay, ela costuma custar alguma coisa entre 50 e 100 reais. O que eu não recomendo comprar, antes que você compre um Arduino. O Arduino é bem mais barato e ele já vem com o processador soldado. A diferença do Arduino para o PIC é que o PIC precisa do gravador e do chip. Né? Então você precisa do gravador e do chip. Olha o chip aqui. Esse não é o PIC, mas esse é um chip parecido com o PIC. Eu estou com um monte de chips de digitais aqui em volta de mim. Então você precisa comprar o gravador e o chip. Né? Se você comprar 10 gravadores, só precisa ter um. Se você comprar 10 chips, só precisa ter um gravador. Só que quando você tem um Arduino, o Arduino em si já é o gravador. Ele já vem com o chip e já é o gravador. O que você não costuma fazer é tirar o chip do gravador. A própria placa Arduino funciona sozinho, né? Então o Arduino acaba sendo mais barato que o PIC para você começar. E essa aqui é a ordem de que você tem para fazer as coisas para você poder botar o programa, né? Você tem um programa em C, você usa o micro C para gerar o X, e você usa o software do PIC-Kit para enviar via USB para o PIC, que é esse processador que está aqui. Uma vez que você tira esse processador desse socket e encaixa no protoboard e alimenta com VCC e massa, né? Alimenta com 5 volts massa, ele começa a funcionar o programa que você mandou. Ele começa a fazer o programa que você mandou. Esse processo que pega o programa em C e gera o X chama compilação, já tinha falado sobre isso. E a maioria dos gravadores hoje usa USB para poder comunicar com a plaquinha. Então, esse aqui é uma USB, ó. Esse aqui é uma USB. Né? Aqui, não sei se dá para ver, é uma USB. Ó. Né? Então, eu não recomendo comprar gravadores de PIC e nem PICs antes que você compre um Arduino e fique craque no Arduino, já que o Arduino é mais baratinho. Uma vez que você fica craque em fazer as coisas com Arduino, você pode vir a se aventurar com outros processadores, como o PIC. E por que a gente usa o PIC no Cefet e não o Arduino? Né? O PIC tem um assembly mais fácil para aprender. E o nosso objetivo é aprender assembly, porque o assembly é que realmente é a matéria da aula. Né? Então, por isso que a gente usa o PIC. Então, programa em C. A gente está agora no campo da programação. Isso aqui, então, esse programa aqui esse é um arquivo texto. É um arquivo texto. Esse arquivo texto ele tem os comandos necessários para dizer para o PIC que ele tem que piscar um LED, que está no pino tal. Né? Então, isso aqui vai ser convertido para hexa pelo nosso compilador. E vai gerar um hexa. Esse hexa vai ser enviado via USB para o PIC. Quando o PIC for colocado no protoboard, você botar o LEDzinho ali do lado, ele vai começar a piscar o LED. Então, vamos ver como é que esse programa funciona. E como que ele está organizado. Né? O programa, ele começa... Peraí. Isso. O programa começa com um comando chamado void main abre fecha abre chaves. Então, toda vez que você
que você começar um programa novo em C, pode até usar o Notepad para fazer o programa. Você tem que começar escrevendo void, main, abre, fecha, abre chaves. Então, esse aqui é a primeira linha de todos os programas em C, ou quase, né? E o que significa cada um desses caras? Por que se escreve? Isso aqui é tipo o cabeçalho, né? Quando você começa uma carta, você escreve Rio de Janeiro, não sei o quê, não sei o quê. Aí você bota um título. Bom, eu boto, às vezes, né? Até num e-mail eu tenho que fazer isso. E aí você bota um título. E aí você começa e você termina com o seu nome. Então, existe uma etiqueta a ser seguida quando você faz uma carta, né? E a mesma coisa quando você faz um programa. Quando você faz um programa em C, existe uma etiqueta a ser seguida, que é você escrever void main. E o que significa isso? Void significa que o programa ele nada retorna. Ele nada retorna. Ou seja, ele simplesmente executa e faz o que você mandou. Ele não retorna nada. Ele não tem um resultado a retornar, né? E se tivesse um resultado, o que eu faria? Bom, isso só pode ser possível num programa para PC. Porque quando você tem um programa para PC, o seu programa está rodando, por detrás dele tem o Windows, né? E mais antigamente tinha o Linux, DOS, Unix, ou sabe-se lá o quê. Então, o seu programa está rodando, por trás do seu programa tem o Windows. Quando o seu programa termina, ele pode gerar para o Windows uma resposta, dizendo deu tudo certo, ou não, deu tudo errado. Então isso é diferente, né? No caso do PIC ou do Arduino, não existe sistema operacional. Então, o seu programa está rodando no nada. Não tem uma base ou Windows ou com qualquer coisa. Por isso que o programa não pode parar, ele não pode acabar. Porque se ele acabar, o que vai acontecer? O que vai ficar lá te olhando? Né? Não faz sentido. O programa nunca acaba. E por isso ele nunca retorna nada para o sistema operacional. E o que é main? Main significa que é o programa principal. Porque você poderia fazer vários programas, mas esse aqui é o principal, é o primeiro a ser executado. A gente não vai fazer vários programas num só, mas na eventualidade da gente fazer, um teria que ser o main e os outros teriam que ter outros nomes. Né? E esse abre e fecha aqui, ó, esse abre e fecha aqui, o contato void. Nesse abre e nesse fecha, você colocaria o input do programa, ou seja, o valor que ele recebe de entrada. Né? Isso aqui seria a entrada do programa. Mas, mais uma vez, por que não tem nada na entrada? Porque não tem entrada. A entrada tem que ser passada pelo sistema operacional. O sistema operacional teria que dizer executa aqui e toma essa entrada. Quer ver um programa que tem entrada? O Paintbrush ou o Word. Por quê? Quando você clica num documento no seu PC, ele abre o Word e o Word abre o documento, né? Então, essa é a entrada do programa. A entrada do programa, no caso, seria o arquivo, né? Mas, mais uma vez, não tem. Por isso, todos os programas são iguais, são todos void, main, abre e fecha, abre chaves. Essa chave aqui começa o seu programa. O programa começa nessa chave. Aí você diz, pô, que coisa mais chata. Por que eu tenho que escrever sempre void, main, abre e fecha, abre chave? Porque você está programando em C. C é uma linguagem de programação. Assim como no português, você começa falando bom dia, e aí fala o que você quer, né? Tem gente que chega e já fala o que quer e não fala nem bom dia, né? Essa falta de educação. É a mesma coisa o C. Aqui você tem uma etiqueta que é uma educação que você tem que começar sempre, senão não é C. Se você não começa escrevendo void main, não é C. Você criou a nova linguagem de programação. Uma linguagem de programação mal criada que começa já direto na primeira linha e não tem mais nada.
O Python é assim, né? Começa na primeira linha e não tem mais nada. Outras linguagens de programação têm uma etiqueta até maior que o C, né? Mas não é o caso aqui, a etiqueta aqui é mínima, né? Se você notar, no C, cada linha é um comando fechado. O C executa os comandos de cima para baixo, da esquerda para a direita. Cada comando fechado em C termina com um ponto e vírgula. Toda linha termina com um ponto e vírgula. Nem todas as linguagens de programação são assim, mas o C é. Sempre que você manda um ponto e vírgula, significa que você acabou o comando para ele poder ser executado, né? E aí você já consegue ver aqui vários detalhes do programa. Você olha aqui, por exemplo, delay ms, tá vendo? Delay ms. Ele vai compor, delay em inglês é atraso, né? Então ele vai compor um atraso de execução de 1000 milissegundos ou 1 segundo. É ele que vai fazer a piscada do LED, ele que vai fazer o LED piscar. Então o LED vai piscar de 1 em 1 segundo, certo? Então você já tem aqui uma noção de como vai funcionar o programa só assim lendo de forma simples, né? Lendo direto. Se notar que isso tem cores diferentes, né? Tudo que é em azul são comandos do C. O que está em azul escuro são comandos, a gente diz comandos assembly, é igual em assembly em C. O que está em vermelho são números. E o que está em laranja são comentários, em que você explica o seu programa para outra pessoa, para você mesmo, né? Explica o seu programa para que você possa entender mais tarde, né? Então, essas cores diferentes, elas existem se você estiver usando um editor de texto colorido. O Notepad não tem cor. Então, se eu vier aqui, por exemplo, vier aqui, pegar esse texto, colocar no Notepad, o Notepad não vai ter cor, lógico, né? Mas existem editores de texto que têm cores. Eu achei que agora que eu ia ter cores, mas só de sacanagem não teve. Deixa eu botar aqui. Ó, esse tem cores, tá vendo? As cores não. Esse editor aqui, o comentário é verde, mas cada editor coloca um comentário de uma cor diferente. Mas a ideia é você ter cores diferentes para você claramente saber o que é comentário e o que não é, né? Então, os programas não necessariamente são coloridos, mas é para facilitar, né? Uma coisa. Sempre que você tiver um programa em C, você tem esses espacinhos aqui, ó. Tá? O que são esses espacinhos? Tá vendo? Tem um espacinho aqui, ó. Toda vez que você abre uma chave, tudo que tiver dentro dessa chave ganha um espacinho. Aqui eu estou com 2 espaços, ó. 2 espaços, 1, 2. E como aqui eu abri uma nova chave, tudo que tiver aqui dentro tem 4 espaços. 1, 2, 1, 2, 4 espaços. Se eu abrisse aqui uma nova chave para fazer uma outra coisa, o que tivesse aqui dentro ia ter 6 espaços. E por que isso? Para que serve isso? Serve para que você claramente perceba que isso aqui está dentro disso, que isso aqui está dentro disso, e que isso tudo está dentro disso. Então, é uma forma de você entender o que está dentro do quê e como é que é a organização da sua linguagem, né? Bom, beleza. A indentação não é obrigatória. Você pode não fazer. O C funciona sem indentação. Só que a indentação facilita que você saiba o que está dentro do quê e como está organizado o seu programa.
Indentação são esses espacinhos que tem. Né? Os espacinhos que tem se chama indentação. Legal. Então, vamos ver o programa. Vamos entender o programa. O que o programa faz? As primeiras duas linhas do programa, a gente já tinha falado nas aulas anteriores. 3A igual a tanto. 3B igual a tanto. O que ele faz? Quando você bota um valor no 3A ou no 3B, você está definindo cada pino do PIC, se ele vai ser input ou output. Então, você pega o PIC com os seus pinos aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, o PIC tem 18 pinos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, o PIC tem 18 pinos. Esse pino aqui é o massa da alimentação, é o negativo da fonte. Esse pino aqui é o positivo da fonte, mais 5 volts. Certo? Os pinos de cima, esses pinos aqui de cima, são chamados pinos A. E os pinos de baixo são os pinos B. Pinos B. Para você se orientar em qual pino é qual, você diz que é o pino R. R é um pino qualquer. Aí você diz A ou B, RA, por exemplo. E como são 8 pinos, o primeiro deles é o 0 e o último é o 7. Então, se você disser RA0, você diz qual é o pino. No caso, é esse aqui, ó. Esse é o RA0. Esse é o RA0. Esse é o RA1. Para você saber a pinagem do PIC, você pode ir na internet e pegar a pinagem do PIC. Vem aqui, 16F628A. E logo de cara tem aqui a pinagem do PIC. Olha lá. Olha o RA0, ó. Viu? Pino 17. Como eu falei, o RA0 é esse aqui. O RA1 é em cima. E aí você tem os pinos A em cima e os pinos B embaixo. Se o PIC tivesse mais do que 18 pinos, eu teria uma divisão C, D, E e assim por diante. Né? Aonde eu botei o LED? Boa pergunta. Onde está o LED? O LED está em RA0. Ou seja, o LED está no A0. No RA0. O que significa o tris? O tris, ele comanda os pinos. No caso, o tris A comanda os pinos A e o tris B comanda os pinos B. Comanda como? Ele diz que cada um desses pinos vai ser input ou output. Então, você comanda dizendo que vai ser output, esse pino vai ser input, esse pino vai ser output. Já programou em Arduino é assim também. Você tem um montão de pinos e você diz, esse pino aqui é input, esse pino aqui é output. Como eu só tenho um LED, o LED é output. Né? O LED é output. Se você botar 0 no tris, você configura todo mundo para output. E foi o que eu fiz aqui. Eu coloquei todo mundo para output. Quem tiver enrolado com isso, nos vídeos das aulas anteriores eu falo porque que todo mundo zero dá todo mundo para output. Mas o fato é que se você botar 0 no tris, todo mundo vira output. Se todo mundo vira output, faz o que eu queria, porque o que eu quero agora é acionar um LED. Acionar um LED é output, ou seja, é saída. Output em inglês é saída. Então, eu quero acionar um LED. O LED é uma saída para o PIC. Então, eu vou botar todo mundo para a saída. Nas aulas anteriores, eu explico por que é melhor botar todo mundo para a saída.
Mas, por enquanto, deixa isso desse jeito. Esse comando aqui é um comando em C, chamado while. Né? E o que significa esse comando while? While em inglês significa enquanto, certo? Enquanto. While. O while é um comando em C que faz o seguinte: dentre colchetes, você coloca alguma coisa que pode ser verdadeiro ou falso. Aí você abre chaves e tudo que tiver aqui dentro vai ser executado enquanto isso aqui for verdadeiro. Enquanto isso aqui for verdadeiro, ele vai executar. E o que eu coloquei dentro dos colchetes? Se você for olhar lá na apresentação, eu botei 1, tá vendo? E o que é 1? 1 é verdadeiro ou falso? É uma boa pergunta. 1 é verdadeiro ou falso? Então você coloca o 1 aqui. 1 significa, em linguagem de programação, significa high, alto. Significa true, verdadeiro. Ou seja, enquanto for verdadeiro, ele vai executar isso aqui. Só que isso aqui é sempre verdadeiro, porque ele é 1. Né? Na prática, o que vai acontecer é que ele vai executar para todo sempre. Tudo que tiver aqui vai ser executado para sempre. A gente chama isso de loop infinito. É uma coisa que vai ser executada para sempre. O processador nunca vai parar de executar. É isso que eu queria. Um loop infinito. Ou seja, o que está aqui dentro, vai ser executado para sempre, enquanto tiver alimentação no PIC. Assim que você botar a alimentação, quando ele chegar aqui, ele vai executar para sempre o que tiver aqui. Todos os microprocessadores, eles funcionam com loops infinitos. Então, assim que você liga um processador, ele repete um loop infinito, com todas as suas execuções, com tudo que você queria fazer. Se você pensar, o PC também é um loop infinito. Porque o Windows está lá parado, mas parado é só uma impressão, porque ele tá fazendo um monte de coisas ao mesmo tempo. Né? O PC é capaz de fazer coisas ao mesmo tempo, inclusive. Mas ele está executando uma sequência de ordens. Então, ele está checando o teclado, ele está checando se você plugou alguma coisa na USB. Então, o PC também é um loop infinito. Todos os processadores eles funcionam com loops infinitos. Ele está sempre repetindo o mesmo programa para sempre. E o que ele repete? Ele repete uma lista de 4 comandos. 1, 2, 3, 4. 4 comandos. Quais são esses comandos? O primeiro comando é portear ponto RA0 igual a 1. Então, o que esse comando faz? Ele vai no portear, que é a parte A aqui em cima. Ele vai no RA0, que é esse pino onde a gente botou o LED. A gente botou o LED aqui. E ele vai jogar igual a 1. Né? E o PIC, ele faz o seguinte: quando você diz PIC que alguma coisa na saída é 1, ele bota 5 volts. Ou seja, ele vai acender o LED. Ele vai acender o LED. Inclusive, eu botei um comentário escrevendo LED on, para lembrar para mim que esse comando acende o LED. O que é esse comando embaixo? Delay ms. Eu falei agora há pouco. Delay ms 1000. O que é esse comando? Esse comando pega e espera 1000 milissegundos ou 1 segundo. Ele espera 1 segundo, ele vai ficar aqui 1 segundo parado. Vai ficar 1 segundo parado. Depois de 1 segundo parado, ele vai fazer essa linha. O que é essa linha? Ele vai no porte A,
ponto R a 0 e vai jogar 0. O PIC faz o seguinte, quando você manda jogar 0 numa saída, ele joga 0 volts. Ou seja, ele apaga o LED. Apagou o LED, ele vem para esse quarto comando, que é o quê? Esperar 1 segundo de novo. Então ele fica assim, acende o LED, espera 1 segundo, apaga o LED, espera 1 segundo, acende o LED, espera 1 segundo, apaga o LED e espera 1 segundo. Mas se eu quiser que ele pisque de 2 em 2 segundos, como é que eu faço? Eu venho aqui, troco esse 2.000, troca esse 1.000 por 2.000, certo? Mando o programa de novo para o PIC, coloca o PIC no protoboard, ele vai passar a piscar de 2 em 2 segundos. Você vê como é fácil trocar dados e fazer o programa funcionar de outra forma, né? Se trocando, por exemplo, o número de segundos em que ele fica aceso e que ele fica apagado. Se você fizer o programa, se você fizer um programa e você não botar essas duas linhas aqui, ou seja, você dizer para o PIC que ele não tem que esperar nada, ele tem só que acender e apagar, o PIC é um processador muito rápido. Ele funciona em megahertz, ou seja, cada instrução aqui demora mais ou menos 1 microsegundo para ser executado. Se você não colocar as instruções de delay, ele executa na velocidade máxima que ele tem, que é 1 microsegundo. Ou seja, ele acende e apaga o LED em 1 microsegundo. É muito mais rápido do que eu fiz com a mão aqui. É muito rápido. Não é suficiente para que a gente veja que o LED está piscando. Então, é por isso que precisa das instruções de delay. Né? Se você não colocar um delay que seja pelo menos 1,25 avos de segundo, ou seja, mais ou menos 40 mili, né? Você não vai conseguir ver o LED piscando. O PIC é muito mais rápido que a nossa capacidade visual, né? O LED também é mais rápido que a nossa capacidade visual. Então, você não vai conseguir ver o LED piscar. Isso era a mesma coisa que acontecia com o flash do celular que abria a porta, né? Ele piscava rápido, você não via ele piscando rápido. Para você, ele tinha só acendido o flash e apagado. Mas o LDR e o PIC percebiam que ele tinha piscado numa certa velocidade, de uma certa forma, que habilitava você a entrar pela porta. Né? A gente não fez uma porta de verdade, não. A gente fez um modelo de porta. A gente fez uma portinha pequenininha de madeira, né, só para poder mostrar que funcionaria numa porta grande de verdade. E por que LED, piscar o LED é tão importante? Já falei isso, né? Mas só para repetir, por que piscar um LED é tão importante? Porque se você é capaz de piscar um LED, não é muito diferente você acionar alto-falante, motor, sensor e outras coisas assim. Então, o primeiro programa de acionar um LED, de piscar um LED, te habilita a fazer outros programas mais complexos mais para frente. Né? Todos os programas são muito parecidos com o programa que pisca. Né? Então, por isso que ele é importante. Bom, pessoal, então é isso. Essa aula é um pouco mais pesada, né? Eu estou tentando fazer as aulas ficarem mais rápidas, porque é possível que a gente termine todo o quarto ano agora em abril, né? A ideia é em abril. Se for em abril mesmo, a gente tem aí mais 4 aulas no máximo para dar a matéria toda. Não vai dar tempo. Mas eu vou tentar fazer o máximo possível para terminar a matéria toda ainda em abril, ou quase toda, né? Para a gente poder fazer a formatura, né? Terminar o curso. Bom, mas por isso algumas aulas aí vão ser um pouquinho mais puxadas, certo? Mas é por uma boa causa. A minha pergunta é, alguma dúvida?
Pessoal. Tranquilo. Eu queria agradecer ao senhor porque eu tinha uma dúvida nesse C e agora tá clareando alguma coisa. Que Tá? bom. Obrigado, hein? Nada. Bom, pessoal, então é isso. Não havendo nenhuma dúvida, eu vou terminar a gravação.